Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Viva Cristo Rei, Salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. No vídeo de hoje, comentaremos sobre a fuga da Sagrada Família para o Egito, fugindo do rei Herodes, e seu regresso à terra de Nazaré. Uma narrativa comentada pelo próprio evangelista Mateus a partir de profecias do Antigo Testamento. Mateus, capítulo 2, versículos 13 ao 23. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: Do Egito chamei meu filho. Oséias capítulo 11, versículo 1. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos, não quer consolação, porque eles já não existem. Jeremias capítulo 31, versículo 15. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos no Egito e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galiléia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado Nazareno. Como no vídeo anterior, já falamos sobre a profecia de Jeremias, sobre Raquel chorando por seus filhos. Neste vídeo, falaremos um pouco sobre a profecia de Oséias, sobre do Egito chamei meu filho, e também a profecia em questão sobre o Nazareno. Poucas coisas são tão fortes quanto esta fuga da Sagrada Família. Um rei tirano e louco faz com que Deus, a Mãe de Deus, e seu pai legal fujam numa viagem de cerca de 5 dias pelo deserto para salvar a sua vida. O Egito foi o clássico país de refúgio político. Era uma província romana governada diretamente por um prefeito e, portanto, fora da jurisdição de Herodes. Qualquer interferência de Herodes nele poderia levar a sérias represálias políticas. Nos primeiros anos da era cristã, os judeus tinham colônias florescentes em Alexandria e em Heliópolis. Em Alexandria, eles ocupavam 2 dos 5 bairros da cidade. Filo estimou o número de judeus que vivem no Egito em 1 milhão mais ou menos. Lá eles formaram corporações ricas e altruístas que ajudaram seus concidadãos. J. Juster lista uma longa lista de cidades egípcias em que viveram colônias judaicas. A providência de Deus os leva a um lugar politicamente seguro, então, o Egito.
e os coloca entre as colônias dos seus concidadãos, para que pudessem ser cuidados por eles, viver suas vidas e falar sua língua. Quanto à profecia, Mateus diz que o Senhor havia pronunciado por meio de seu profeta aquilo que se tornaria realidade. Do Egito chamei meu filho. A citação é do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1. Acontece que, em um sentido literal, entre aspas, esta frase de Oséias se refere ao fato de que Javé, por amor, sendo chamado, conduziu Israel para fora do cativeiro e exílio do Egito. Isso em Oséias não é uma profecia, mas uma exposição do amor de Javé a Israel, seu povo, como que seu filho. Mateus, em seu evangelho, está destacando o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento em Cristo, e viu nesta cena, evocada por Oséias, uma semelhança de situações que lhe permitem evocar as palavras do profeta. Assim como Israel foi chamado por Deus do Egito para a terra de Canaã, assim aconteceu com Jesus e a Sagrada Família. Alguns autores pensam que Mateus aplica esta profecia em um sentido típico, tipológico. Porém, não é necessário recorrer a esse sentido. Isso pode ser muito bem explicado por um procedimento rabínico usual. De minore ad maius, do menor ao maior. Se Oséias pudesse dizer isso de Israel, que era chamado por Deus de meu filho, o mesmo poderia ser dito a fortiori por Deus a Jesus, pois Deus o fez com mais amor e chamou seu verdadeiro filho daquele exílio. A fórmula que Mateus, do grego, usa para isso é a fim de que o que foi dito pelo profeta se cumpra. Não tem necessariamente no Koiné ou no Evangelho de Mateus, a partir do autor, um sentido de propósito, mas pode ter o sentido amplo de cumprir o que é dito pelo profeta por uma certa semelhança com o caso presente. Pois bem, Jesus, Maria e José retornam do Egito e se dirigem a Nazaré. Após a morte do rei Herodes, novamente o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, lá no Egito, para ordená-lo que voltasse a Israel, como ele havia dito, porque aqueles que atentaram contra a vida do menino já haviam morrido. Herodes nomeou Arquelau, seu filho, e a samaritana de sua esposa Maltace, herdeiro do trono da Judéia, em seu testamento com o título de rei, embora César apenas tenha concedido a ele o título de etnarca. Desde o início de seu governo, antes mesmo de ser confirmado por Augusto, Arquelau demonstrou grande crueldade. Poucos dias após a morte de Herodes, Arquelau teve uma sedição popular esmagada no próprio pátio do templo, causando 3.000 mortes. 9 anos depois, teve que ser deposto por Augusto por causa da sua violência, a pedido de seus súditos. A Judéia tornou-se uma província romana, e ele foi exilado para Viena, da Gália. Isso explica bem o comportamento prudente de José de não ir morar na Judéia, com certeza em Belém.
já que estava sob a jurisdição de Arquelau, e sempre era um perigo para a criança ficar a critério daquele déspota. Por isso, José e sua família vêm se estabelecer em Nazaré, onde viveram, que ficava na Galileia, e que fora dada por Herodes, e sua decisão confirmada por Augusto, a Herodes Antipas. Seu filho, o Herodes anterior, que mandara matar as crianças inocentes, era Herodes Magno. Apesar da sensualidade e astúcia de Herodes Antipas, ele ainda tinha tendências muito diferentes do seu pai, e ele era benevolente em seu governo. E agora, vamos aos possíveis significados da tal profecia sobre o Nazareno. Mateus cita que o Messias será chamado Nazareno. Fala que a ida de Jesus a Nazaré foi feita não só pelos motivos circunstanciais imediatos, mas também pelos motivos mais elevados, mais providenciais, para que se cumprisse o que os profetas disseram, que fosse chamado de Nazareno. Mas o problema é que esta afirmação de Mateus é tal que se estende até hoje, para falar a verdade. Ele não possui uma solução específica. E o problema é o seguinte: não é encontrada exatamente uma profecia que fale que o Messias seria um Nazareno. Porém, várias soluções para isso foram propostas. Uma solução seria que isto seria uma interpolação que, como resultado de uma glosa primitiva, então passou para o texto. Outra solução seria ser uma profecia perdida. Uma solução mais em conta seria Nazareno ser sinônimo de desprezível, levando-se em consideração a insignificância de Nazaré. Lembrando, por exemplo, o anúncio dos sofrimentos que o Messias passaria. Mas também há outra solução que faz um bom sentido até, que seria baseado na raiz da palavra hebraica netzer, que significa descendência, que significa ramo, evocando assim o anúncio messiânico de Isaías, capítulo 11, versículo 1, onde se diz que um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento, um ramo brotará de suas raízes. Provavelmente, e reconhecendo ainda a problemática desta passagem do Evangelho de Mateus, parece que aqui se trata de um caso de simples valor literário, não estritamente profético. Pois tal é a maneira que Mateus evocou o elemento também de Raquel, de que falamos no vídeo passado, sobre o choro pelos inocentes, havia certa alteração literária dentro dessa profecia citada. Então se vê que Mateus construiu no jogo de palavras, até talvez pelo gosto oriental, o jogo entre Nazaré e Nazoraios, evocando com ele, mais do que apenas a parte sobre ser desprezível, como também o sentido do rebento, o ramo, a descendência, a partir da palavra netzer, messiânica de Isaías, ou então a descendência
pela palavra tsemá dos profetas, e com a qual Mateus, em seu evangelho de tese messiânica, se destacou por esse procedimento. Mais uma vez, e por um motivo, a coragem providencial, a mente messiânica de Cristo é tal que veio estabelecer-se em Nazaré, e ali iria cultivar esta muda, este ramo, e de lá partir para seu trabalho messiânico.